Oi, gente! Voltando com as nossas videoaulas de farmacologia, eu vou falar agora sobre a segunda fase da farmacocinética. Lembrando que são 4: a absorção, a distribuição, metabolização e eliminação. Já tem vídeo falando sobre a absorção, um vídeo exclusivo para biodisponibilidade e agora o vídeo de distribuição. A distribuição, ela é como esse fármaco vai chegar até onde ele vai sofrer a ação. Então, esse fármaco ele vai atravessar membranas e das células até atravessar tecidos, enfim, para chegar onde ele tem que atuar. Só que esse fármaco, vamos recapitulando, esse fármaco ele caiu no nosso estômago, foi absorvido. Talvez ele tenha sido biotransformado, talvez ele tenha caído direto na circulação. Então agora paramos na circulação. Esse fármaco está correndo no meu sangue. Ele está correndo livre no meu sangue? Não, porque nada no nosso sangue ele está livre, leve e solto. Quem é responsável por grudar nesse fármaco, por transportar esse fármaco? São as proteínas transportadoras. Dentre elas, a que a gente mais escuta falar é a albumina. Então, a albumina é aquela proteína que vai se grudar no fármaco e ela vai ficar lá, porque aquilo não pode ficar solto lá dentro do nosso sangue. Então, ela vai ficar lá grudadinha com o fármaco. Mas não existe albumina suficiente para ligar o 100% do fármaco. E se a albumina se ligar a 100% do fármaco, ele não vai ter ação, porque quem faz a ação do medicamento, quem consegue atravessar a membrana, chegar no tecido, ter a sua ação terapêutica, são os fármacos livres de albumina. Então, o fármaco livre, ele é aquele que vai ter a ação terapêutica. E os fármacos que se ligam à albumina? Eles vão ficar lá em stand-by para quando esses fármacos livres forem acabando, forem ocorrendo a ação, sendo metabolizados e eliminados, os fármacos que estão ligados à albumina, eles vão se desprendendo e vão fazendo a sua ação. Toda bula tem a taxa de ligação com a proteína plasmática. Ou seja, quanto dessa dose que eu estou tomando se liga à proteína plasmática. Sendo assim, vamos supor que 80% da dose que eu tomei se liga à proteína plasmática. Isso significa que 20% da dose que eu tomei está tendo a sua ação terapêutica. E que quando essa ação terapêutica terminar, as albuminas vão liberando os fármacos e vão seguindo sua vida. Então, tudo depende de um equilíbrio de compensação. Então, sempre que tiver, por exemplo, eu tenho 100% do fármaco, 20% está livre atuando. Acabou os 20%, eu tenho 80% do fármaco. Então, aqueles 80% vão se transformar no 100%. Aqueles de 100, 80 vão continuar ligados e os outros 20% vão se soltar e vão acontecendo a ação terapêutica. É assim que a distribuição funciona. Agora, por isso que é muito perigoso e assim, é muito cauteloso você trabalhar com mais de um fármaco ao mesmo tempo. Você tem um paciente que trabalha com 2 fármacos. Então, o primeiro fármaco, ele tem 98 de ligação com a albumina. Ele vai pegar quase todas as albuminas para ele. Ele vai se ligar com essas albuminas quase todas. Enquanto o outro fármaco tem 50%. Então, aquele que tem 50%, ele está perdendo as albuminas para os 98% que está puxando para ele, que é o que ele precisa mais. Então, aquele segundo fármaco que tem pouca albumina, ele vai perder 1%. Então, de 50, ele vai virar 49. Então, 49% do segundo fármaco vão se ligar com a albumina. Concluindo, aquele 1% ele virou fármaco livre. Então, talvez aquele medicamento que tenha menos taxa de ligação com a albumina vai ter um efeito alterado por causa da interação do outro que roubou quase todas as albuminas para eles. Então, tudo isso vai influenciar muito dependendo do fármaco, da quantidade, das doses. Mas quando existem mais de um fármaco,
Normalmente o que tem a menor taxa de ligação com a albumina vai acabar perdendo um pouco e vai ficar no fármaco livre. O que acontece? A albumina, ela é uma proteína. Se o nosso organismo não está 100% bem, essa proteína talvez ela também não esteja 100% boa, ela não esteja em níveis adequados. Então, se a albumina, por algum motivo, por desnutrição, por exemplo, você não está ingerindo aminoácidos que produzam a albumina. Então, a taxa de albumina cai, consequentemente, a taxa de fármaco livre aumenta. Então, se eu tenho menos albumina, eu vou ter uma taxa de ligação menor e o fármaco livre aumenta. Aumentando o fármaco livre, pode aumentar a ação terapêutica, mas ela também pode ser tóxica. Então, mexer na taxa de albumina vai, consequentemente, aumentar o fármaco livre. E as consequências disso variam de fármaco para fármaco. Fármaco que vai fazer diferença ou fármaco que não vai fazer diferença. A mesma coisa acontece na situação anterior. Quando um medicamento fica com a maior parte da albumina, o segundo medicamento vai ter um pouco mais do fármaco livre aumentado, e isso também pode causar alterações que vão variar de acordo com o fármaco, de fármaco para fármaco, né? Isso tudo que eu tô falando até agora é sobre a distribuição dos adultos. Então, nos adultos acontecem dessa forma. E nas crianças? Nas crianças, a gente tem que ter um cuidado maior. Porque as taxas não são a mesma, o organismo não é o mesmo, o organismo ainda está funcionando de diversas formas. Na distribuição de um adulto, você considera aí uma massa, uma altura, um tipo de organismo funcionando, que na criança é diferente. Por exemplo, a criança ela tem muito mais taxa de líquido no corpo do que de massa. Então, isso também vai interferir de alguma forma. E quando que isso muda? Em qual idade que a criança atinge padrões de distribuição igual ao do adulto? Aos 12 anos. Então, quando uma criança... isso totalmente na teoria, né, gente? Tem uma margem aí. Mas, assim, geralmente, aos 12 anos, uma criança atinge um organismo em relação à distribuição parecido com o de adulto. Por isso que, normalmente, é nessa faixa que a gente começa a ingerir comprimido, começa a ter uma... Muda-se a posologia, normalmente a partir dos 12 anos, que é quando a criança muda o organismo dela. Além disso, uma coisa que eu não falei, mas nos adultos principalmente, existem fármacos que se acumulam nas gorduras. Eles se acumulam nos tecidos adiposos. Então, aquele fármaco, ele é ingerido, ele passa pelo metabolismo de primeira passagem ou cai direto na circulação e ele não faz efeito. Ele não faz efeito. Ele tá... Para onde que esse fármaco tá indo? O paciente está reclamando que ele toma o remédio não faz efeito. Ele toma o remédio e não faz efeito. É perigoso você, por exemplo, aumentar essa dose. Por quê? Porque existem fármacos que eles caem nesse tecido adiposo e eles vão sendo acumulados lá. E ao longo do tempo, esse tecido adiposo vai liberando esse fármaco. Então, o ideal é que se espera um tempo para ver se esse tecido adiposo se mantém a dose, esse tecido adiposo vai liberando o fármaco e o fármaco vai acontecendo. Por quê? Se o paciente está reclamando que não está tendo efeito, ele está no sobrepeso, ele é uma pessoa obesa e ele não está tendo efeito, pode ser que eu altere a dose, eu aumento essa dose e quando fizer efeito, os que são liberados, ele vai ter uma sobredose e pode cair até numa toxicidade. Então, é sempre muito cauteloso você mexer nas dosagens. Por isso que existem esses períodos de adaptação, por exemplo, antidepressivos e tudo mais, eles têm um período maior porque
leva-se em conta tudo isso, certo? Da distribuição foi tudo que eu queria falar. Agradeço para quem assistiu até agora e até a próxima!